Oi, pessoal. Continuando aqui os conteúdos cedidos pela DTI, a gente tem agora a palestra do Enoch sobre UX Design, UX, onde vivem, o que fazem, como se reproduzem. Pode começar então, Enoch, por favor, se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Enoch. Eu sou designer de produtos digitais na DTI. Eu estou na DTI há aproximadamente 4 anos. Antes disso, eu já tive outras experiências trabalhando como UX. E aí, antes de eu começar, até eu queria explicar um pouquinho assim de todo esse contexto que eu passei com o design de produto antes da minha formação, e depois eu introduzi o assunto para vocês. Eu sou formado em design gráfico formei em 2010 pela UNA, em design gráfico, e logo em seguida, assim, quando eu saí da faculdade, eu senti uma necessidade um pouco maior de um aprofundamento maior metodológico, e nisso eu entrei no curso de design de produto no UFMG. Eu comecei a estudar na UFMG em 2011, e desde que eu entrei na UFMG, assim, para essa formação de design de produto, eu sempre busquei me aprofundar nesse conhecimento metodológico, que é o que eu sentia falta, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um apego muito grande em relação a trabalhar com questões gráficas. E para quem não conhece, a UFMG, na época, quando ela iniciou o curso de design, era um curso muito defasado ainda na parte de gráfico, e era um curso muito forte na parte de produto, que a maior parte dos professores ou eram engenheiros, ou eram arquitetos, ou então com algum background semelhante. E aí, desde então, assim, eu sempre quis muito atuar com design de produto, com essa visão de design de produto, mas com um foco onde eu pudesse trabalhar muito com o design gráfico. Então, no início, eu comecei muito minha atuação trabalhando com editorial, fazendo livro, coisas do tipo, e embalagens. E ainda assim, eu sentia falta um pouco desse embasamento metodológico, coisas do tipo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre e conhecer um pouco mais sobre a área que a gente chama de UX. Só antes da gente aprofundar um pouco no UX, assim, eu gosto de trazer um pouco da denominação, assim, um pouco realmente do significado do que é design, para mim, pelo menos, assim, para a gente conseguir estar falando na mesma página. Design, para mim, é um processo de trabalho, basicamente projetual, onde a gente tenta resolver algum problema. Só que tem uma diferença muito grande para mim, assim, pelo menos muito marcante para mim, sobre o que é fazer um trabalho de design e o que diferencia o meu trabalho como designer do trabalho de, sei lá, qualquer outro profissional, é o foco nas necessidades humanas, assim, nas necessidades dos usuários. E isso, assim, para mim sempre foi algo bem marcante, assim, quando eu trabalhava com projetos gráficos, muitas vezes eu não sentia que eu estava resolvendo o problema de alguém ali na prática. E esse incômodo me fez buscar outras áreas de conhecimento. Para quem é mais velho, um pouco como eu, assim, provavelmente já ouviu falar de web design. Na época, quando eu comecei a atuar, era muito comum a gente denominar o web designer, por exemplo, qualquer pessoa que fazia toda a parte de interface visual de uma aplicação, de um site ou de um sistema. Hoje em dia tem uma diferenciação, então, tipo assim, hoje em dia nem se usa tanto esse termo web design e coisas do tipo. Geralmente a gente escuta o jargão de UX. E isso me gerava muito uma curiosidade, assim, em relação a qual que era a diferença de atuação de um para outro, em que um se sobressaía em relação ao outro, quais eram as vantagens de ser um ou outro. E estudando um pouquinho mais, assim, eu fui percebendo que na prática não existia diferença nenhuma. E eu vou contar um pouquinho para vocês por quê. Uma vez que a gente falou que o trabalho de design é focado nessas necessidades humanas e é um trabalho projetual de resolver problemas dessas pessoas, desses usuários, a gente precisa ter alguma forma metodológica, alguma estrutura que oriente a gente como resolver esses problemas. E aí a gente
no design, infelizmente, a gente tem várias metodologias, mas elas sempre têm coisas em comum, comuns a elas, assim. E aí, uma das primeiras metodologias de design, uma das mais fortes até hoje, é o que a gente chama de Double Diamond, que é a gente tem esse momento de entender o problema, definir realmente qual que é, entender o contexto, né? Definir realmente qual é o problema, e aí a gente parte para uma etapa de ideação e no final uma etapa de implementação. E aí, quando a gente está falando para produtos físicos, realmente essas 4 etapas se aplicam muito. Mas até hoje em dia, assim, se você for reparar, pensar um pouco, isso é cada vez mais inviável da gente já, num segundo momento, num terceiro momento, já idear e no final já implementar uma solução. A gente está cada vez mais vivendo num mundo que é competitivo, que a gente não tem tanta abertura para... Não é que não tem abertura para erro, mas a gente não pode fazer grandes apostas porque o mundo está mudando muito rápido. Então, se a gente parar para pensar, sei lá, 7 meses atrás, tava todo mundo na rua numa hora dessa, por exemplo, provavelmente a gente estaria na faculdade, no trabalho, coisas do tipo, e agora a gente está num contexto que a gente está sendo meio que limitado um pouco em relação às nossas interações sociais, em relação ao nosso cotidiano do dia a dia, do que a gente considerava normal. Então, cada vez mais demanda uma necessidade da gente criar, tipo, o que seria esse segundo diamante, digamos, de a gente, uma vez que a gente ideou sobre, a gente tentar validar sobre isso, para a gente, no final, fazer apostas menores. Então, tipo, experimentar mais e experimentar com menos risco. E aí, assim, quando você mostra esse processo para a grande maioria, por exemplo, das empresas, mostra esse processo para, sei lá, clientes, normalmente eles têm uma percepção de que fazer um processo de design aumenta muito o custo, vai trazer atraso, vai, sei lá, fazer com que o produto em si se torne muito mais caro. E isso, assim, exemplo de uma das poucas frases, assim, das muitas frases que a gente escuta no dia a dia, quando a gente começa a trabalhar com design na prática. Então, eu sempre gosto de usar alguns exemplos, assim, para embasar um pouco do meu processo, embasar um pouco do meu argumento. E aí, se você for parar para pensar, tipo, falar assim, fazer design vai gastar, vai aumentar o custo do meu produto, vai deixar ele mais, o processo mais demorado, esse é um ótimo exemplo da gente mostrar o porquê o design é importante. Então, a gente tem uma panela aqui que tem as 2 alças do mesmo lado, que, teoricamente, ela, ergonomicamente, ela é pior no sentido de segurar, você faz muito mais força para conseguir segurar a panela desse jeito. Então, a gente usa, cada vez mais a gente tenta mostrar um pouco do papel do design e da atuação do design no dia a dia da construção de produtos, na construção de soluções que vão atender necessidades humanas. Um outro jargão, uma outra frase assim, muito conhecida, para quem começou a trabalhar um pouco assim, na área de design de produto ou na área de UX, falar assim, tem que ser muito fácil e intuitivo de usar. Meu produto, eu quero que meu produto seja tipo o Spotify, tipo os produtos da Apple, que você olha, você já sabe como é que você tem que utilizar e coisas do tipo. E isso é muitas vezes assim considerado o escopo de atuação de um UX designer. Então, tipo, o UX designer é visto como o cara que vai tornar o produto simples de usar, fácil de usar e intuitivo. Tem até essa frase do Elon Musk que eu acho que reflete muito bem assim, o que era a percepção do mercado sobre o papel do UX. Que era, qualquer produto que precisa de um manual, esse produto não funciona, tipo assim, tá quebrado. E durante muito tempo, esse foi o principal estereótipo do que era trabalhar com UX. Trabalhar com UX durante muito tempo foi fazer um produto de usabilidade simples, fácil de usar, intuitivo,
Algumas vezes um produto até esteticamente é atraente, mas na maior parte a questão de pensar na experiência do usuário era visto como a facilidade, a intuição, coisas do tipo. E aí, eu trazer uma quebra de paradigma para vocês, assim, que UX é isso tudo, mas ele vai além disso, assim. Isso aqui é um exemplo de uma aplicação, que é uma aplicação, assim, para gerenciamento de tarefas, basicamente. E aí você consegue fazer. Essa aqui, na verdade, é tipo um CRM, ela é para gerenciamento de oportunidades. Então, traçar tipo um funil de vendas. E aí, quando a gente está pensando em interfaces e em aplicações, produtos digitais, a gente pensa assim, nossa, isso aqui tem muito campo, não sei o que, não está simples de usar. Então, a gente automaticamente atribui que isso não tem uma boa experiência de usuário. Em comparação a esse aqui, que, por exemplo, a gente já tem uma visão mais detalhada desse funil de vendas, a gente já pensa assim, isso já tem uma experiência melhor de usuário. Mas por que assim, eu acho que é muito precipitadamente a gente toma essas conclusões simplesmente analisando a interface, analisando o produto superficialmente e não olhando mais a fundo, entendendo realmente o papel do UX. Então, eu queria começar a fazer uma quebra de paradigma aqui com vocês sobre o que é o trabalho de UX, assim, o que é fazer o UX, pensar na experiência do usuário. Então, trazendo esse exemplo aqui, isso aqui é um painel de um carro, um painel multimídia de um carro, e ele é um painel touch, e aí ele no cantinho, ele tem dois botõezinhos ali, um vermelho e um azul com branco, e esses botões, apesar de parecerem indicadores, eles são botões. E cada um serve para uma determinada funcionalidade. E aí, se você for reparar, pensar no dia a dia, na experiência de uso do usuário com esse painel, é um botão minúsculo, que o dedo dele, tipo assim, é muito difícil de alcançar. É um botão que, por exemplo, não foi pensado para o cara dirigindo ter que clicar ali, coisas do tipo. Então, quando a gente está falando muito de pensar na experiência do usuário, é mais do que pensar na solução que a gente está construindo, é pensar na experiência de uso. Esse é o primeiro quebra de paradigma, assim. É pensar em qual contexto que aquele usuário utilizará aquele produto, aquela solução. E aí, com isso, quando a gente descarta esse contexto que o usuário vai utilizar esse produto, o que a gente está fazendo nada mais é do que construindo coisas que ninguém vai utilizar. Coisas que não vão ser utilizadas na prática e que não vão ter serventia para os usuários. E aí, como eu falei um pouco, a gente vive nesse contexto VUCA, que a gente fala que é um mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, hoje em dia, a gente não tem mais aquela mesma previsibilidade que a gente tinha 10 anos atrás. Então, hoje em dia, a tecnologia evolui muito rápido, as relações humanas mudam muito rápido, as próprias relações sociais. Então, hoje em dia, a gente tem discussões que há 10, 15 anos atrás eram inimagináveis da gente ter. Então, a gente não trabalha muito com previsibilidade quando a gente está falando de construir soluções para pessoas. As pessoas, elas não são como porcas e parafusos que, de qualquer forma, elas vão se comportar do mesmo jeito. Em cada contexto, as pessoas vão se comportar de formas diferentes. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a pensar um pouco numa abordagem sense response, que a gente chama. Que é a abordagem de você sentir o mercado, sentir o contexto e tentar responder à altura aquele contexto que se foi observado, se foi identificado, assim. E aí, por exemplo, isso aqui era algo que eu acreditava muito, assim. Eu sempre acreditei muito em construir soluções, não construir produtos por produtos, assim. Sempre acreditei em ter propósito sobre as coisas que eu fazia. E aí, assim, voltando um pouco na minha época de faculdade, isso era algo que, para mim, foi bem marcante, assim. Que eu lembro que eu falava assim, eu não quero ser mais um designer que vai fazer luminária, tipo, fazer cadeira. No design de produto, lá na UFMG, tinha um grande estigma que designer de produto faria
trabalharia basicamente fazendo luminária, fazendo cadeira. E aí eu sempre fui meio contra um pouco, assim, meio... Não contra, mas eu sempre quis fazer de forma diferente, assim. Eu não quis ser mais uma peça no mercado consumista, assim, e, tipo, capitalista que a gente vive, de só fazer produtos, e aí no ano que vem eu lanço o produto versão 1.1, que tem uma melhoriazinha aqui, no ano seguinte eu lanço uma outra versãozinha com uma outra melhoriazinha aqui, simplesmente para isso movimentar receita e gerar vendas, assim. Eu sempre acreditei em fazer coisas que realmente estariam solucionando o problema das pessoas. E aí, se eu sei que, por exemplo, o que eu estou fazendo não vai solucionar o problema das pessoas, para mim não fazia muito sentido. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse contexto de pensar na experiência do usuário, eu comecei a me identificar muito com esse tipo de abordagem, um tipo de abordagem que a gente está muito focado em resolver o problema das pessoas, pensando nas pessoas, as pessoas sendo o pilar central, assim, do trabalho que a gente faz, e utilizando, lógico, de todo o background, metodologia que a gente tem do design, mas com foco nas pessoas, assim. E aí, isso era algo que eu sentia muito falta quando eu trabalhava com design de produto, por exemplo, fazendo cadeira, fazendo luminária, coisas do tipo, que era sempre muito ambíguo, assim, quem que era meu público-alvo, qual o problema que eu estava resolvendo, que muitas vezes não era baseado em um problema, assim, muitas vezes eu estava trabalhando em uma oportunidade de mercado, de simplesmente conseguir vender mais, estimular a venda, assim, de pegar um fator meio que emocional e conseguir fazer com que isso virasse vendas. E aí, tipo assim, quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre isso, assim, eu comecei a refletir sobre o porquê é importante pensar na experiência do usuário. E aí, assim, é lógico, os primeiros pontos prevenção de erros. Assim, a gente não quer que os usuários nossos tenham dificuldades a utilizar os nossos produtos. Então, a questão de ser fácil, de ser simples, de ser intuitivo, eu acho que entra muito nessa questão de prevenção ao erro. Mas aí depois tem outros pontos que, ao meu ver, são bem pertinentes e bem importantes, que é a facilidade de adoção de uso. Quando a gente está pensando na experiência do usuário, a gente está pensando em todo o contexto. E aí, quando a gente está pensando em todo o contexto, a gente consegue pensar não só nos fatores funcionais do produto, mas nos fatores de estima. Então, são aqueles fatores emocionais que vão gerar um certo apelo para aquele usuário, para aquele cliente. Se parar para pensar, até trazendo um case assim, meio recente, eu estava vendo esses dias aquele documentário The Social Dilemma, do Netflix. E nele, um negócio bem engraçado, assim, que eles falam assim, a gente criou o botão de curtir do Facebook no intuito de engajar as pessoas. Então, fazer com que as pessoas se sentissem mais motivadas, mais engajadas. E hoje, tipo assim, no contexto que a gente vive hoje, o botão de curtir, ele funciona muito mais como uma ferramenta de opressão do que uma ferramenta de engajamento no sentido de motivar as pessoas impulsionar as pessoas a fazer determinadas coisas. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, assim, a gente pensa em relação ao contexto dos usuários. Antigamente, sei lá, acho que nem tanto tempo atrás, mas uns 7, 8 anos atrás, as mídias sociais ainda era algo muito restrito, assim, não era, a gente tinha uma parte pequena da população que tinha acesso, automaticamente a gente não tinha o volume de conteúdo que a gente tem hoje, e a gente não tinha também a questão que eu acho que é principal assim, em relação às redes sociais hoje, que é o nível de acesso que a gente tem. Então, antigamente, acesso à rede social era uma coisa mais limitada, normalmente você usava a rede social, sei lá, no computador, sei lá, eu sou da época da internet de escada, então, tipo assim, no domingo, tipo, sábado e domingo, tipo, no horário que minha mãe não estava utilizando o telefone, abri o Orkut. Hoje, se você for para pensar, a gente tem internet o tempo todo, assim, conexão com a internet o tempo todo, no celular, no computador.
até nos próprios produtos domésticos da nossa casa hoje em dia, a gente tem conexão e consegue desenvolver algum tipo de interação social com isso, assim. E aí isso acabou culminando numa sobrecarga que a gente tem hoje de acesso à informação, que as redes sociais que estão surgindo hoje, que estão começando a ganhar um pouco mais de força hoje, são todas redes sociais que elas não são coisas para você consumir, tipo, a qualquer momento você consome, tipo um Facebook, tipo um Instagram da vida. Elas são muito mais ferramentas de interação social para tentar realizar essa aproximação do que algo que você vai consumir diariamente. E aí, pensar nesse contexto, assim, se você pensar em todo esse contexto que a gente vive hoje, é muito mais propício você conseguir desenvolver uma rede social e fazer com que ela se adeque ao cenário que a gente vive, do que você não pensar e fazer com que as pessoas utilizem ela, né, pensando nesse contexto, do que se você não estiver pensando. Então, a facilidade de adoção ao uso assim, é algo primordial em relação a pensar na experiência do usuário. E outra coisa é a redução de custo de operação. Quando a gente está pensando na experiência do usuário, a gente está falando que a gente está pensando realmente no que é relevante e pertinente para aquelas pessoas. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a trabalhar muito em cima de coisas que vão gerar valor para o cotidiano e para o uso daquela pessoa. E aí, com isso, a gente já começa a meio que excluir coisas que são irrelevantes daquele produto. Então, pegar exemplo, assim, sei lá, antigamente, uns 15 anos atrás, por exemplo, você ia num hotel, você tinha, sei lá, banheira de hidromassagem, você tinha aquecedor, você tinha cobertor, você tinha TV a cabo, coisas do tipo. E aí, por exemplo, você comparar com o contexto de hoje, hoje a gente tem, por exemplo, os hotéis que oferecem todas essas comodidades, mas a gente também tem o tipo, não hotéis, mas, por exemplo, pousadas, a gente tem campings, a gente tem Airbnb aí, que eu acho que é o maior exemplo em relação ao estudo que eu estou falando, que ele consegue te oferecer a experiência que se precisa. Então, vamos supor, eu estou querendo passar, tipo, cheguei tarde aqui na cidade, preciso, tipo, de um lugar para dormir à noite, porque amanhã eu vou pegar outro voo cedo. Tipo, eu tenho, por exemplo, o Airbnb que vai me oferecer toda essa comodidade, mas eu tenho Airbnb que vai me oferecer, sei lá, a cama e um café da manhã. E aí isso, tipo assim, se você for parar para pensar em relação a todos aqueles benefícios que você teria num hotel, coisas do tipo que às vezes para o seu contexto seria irrelevante, que você não utilizaria, você começa a focar no que é realmente relevante, assim. Ah, beleza, eu estou indo viajar, fazer um mochilão. Para mim o que é relevante é conhecer pessoas locais e coisas do tipo. Então, eu não vou gastar dinheiro com um hotel, eu vou gastar dinheiro, sei lá, numa pousada, num hostel, coisas do tipo. Então, isso me previne de desenvolver coisas ou construir produtos que não vão atender o propósito daqueles usuários. E aí, tipo assim, quando a gente está falando disso tudo, de pensar no contexto, pensar nos usuários, pensar nas pessoas, é importante, assim, a gente pensar o processo que a gente faz isso. E aí, por que eu considero o processo um desafio? Porque muitas vezes acaba que a gente é levado a desenvolver soluções, acaba caindo no mesmo contexto de quando a gente trabalhava com, sei lá, design de produtos físicos, que a gente construía soluções simplesmente pelo processo consumista e pelo capitalismo que a gente vive. E aí, quando a gente começa a pensar em assim, vou pensar na experiência do usuário e trabalhar a experiência do usuário, é importante a gente pensar nesse processo de construção de produtos e soluções. Falando de soluções digitais, por exemplo, normalmente a gente cai num cenário semelhante a esse. Alguém vai chegar e levantar uma série de requisitos de como, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser feito, se estima o que precisa ser feito, então, sei lá, tanto o designer quanto o desenvolvedor vai falar assim, eu vou gastar 3 meses para fazer a interface desse produto, o desenvolvedor vai falar assim, eu vou gastar 6 meses para desenvolver, o designer vai começar a fazer toda a interface, no final o desenvolvedor vai começar a desenvolver, e aí no final, o que acontece? Muitos cenários, às vezes, não foram pensados, ou até mesmo, quando você chega lá no final, na ponta,
aquele produto que se foi pensado há 6 meses atrás, 9 meses atrás, já não faz mais sentido, porque o contexto já mudou. Isso é algo que a gente sente muito quando a gente está trabalhando com produtos físicos, que realmente produtos físicos a gente não tem muita abertura para ir modificando o desenvolvimento do produto durante a etapa de desenvolvimento mesmo. Vamos supor, eu fiz sei lá, uma chapa metálica para fazer a injeção do meu produto. Uma vez que eu fizer essa chapa metálica, se eu precisar mudar meu produto, eu preciso mudar essa chapa metálica. Isso implica em custos altíssimos. Quando a gente está falando com produtos digitais, esse contexto já não se aplica tanto. Assim, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer essas mudanças ao longo desse desenvolvimento. E aí, assim, essa foi um dos principais diferenciais para mim de quando eu comecei a trabalhar com design de produto digital em relação a pensar a experiência do usuário, assim. Foi onde eu realmente senti que eu conseguia pensar a experiência do usuário. Porque se eu fiz algo que, por exemplo, sei lá, eu fiz algo no início do ano que para 3 meses depois, num contexto de pandemia, não fazia mais sentido, a gente consegue voltar e meio que readequar esse produto, ou essa solução, a esse novo contexto, e isso não implica um gasto muito alto em relação a um produto físico. Mas aqui eu falo que isso não é um guia definitivo de construção de software, assim, de produtos digitais. Por quê? Como eu falei, é um processo ainda muito engessado e muito baseado na construção de produtos físicos. Então, quando se começou a trabalhar com produtos digitais e quando o termo UX começou a ficar mais em voga, usou-se tipo uma abordagem de produtos físicos para se trabalhar com produtos digitais. E aí o resultado disso, assim, que é disparado, tipo assim, tragédia, assim. Imagina que você gastou, sei lá, 9 meses fazendo um produto que era para as pessoas, sei lá, utilizarem na mesinha de boteco. E aí entrou um contexto de pandemia e, tipo, a gente está há 7 meses aí parado e seu produto provavelmente não deu certo. Tipo assim. Então, num contexto de produto digital, a gente conseguiria tentar readequar esses cenários. Até pegando alguns exemplos, a gente tem hoje aí, por exemplo, sei lá, várias plataformas de streaming que readequaram o seu funcionamento para algumas necessidades do modelo de trabalho home office ou para festas digitais mesmo. O próprio Sarará, que é um festival que acontece aqui em BH, fez um mega trabalho para fazer todo o festival online, tipo assim, com integrações onde você conseguia interagir com as pessoas, tirar foto, ver os vídeos, mas isso só foi possível um pouco por causa dessa tecnologia, desses softwares que estão disponíveis hoje de forma acessível para a gente conseguir realmente readequar esses contextos, esses cenários ao que se aplica para o usuário. E aí, por exemplo, quando a gente começa a falar de construção de software, também é importante a gente trazer uma outra bagagem aqui em relação à metodologia utilizada para se desenvolver software. A maior parte das empresas que eu conheço de desenvolvimento de software, elas trabalham com uma metodologia chamada Scrum. É uma metodologia que o objetivo dela é justamente você trabalhar em ciclos curtos de aproximadamente 2 semanas ali para fazer essas entregas. Por quê? Se eu fiz uma entrega, aquilo ali não deu certo, eu tenho, tipo assim, eu desperdicei só 2 semanas, eu não gastei 9 meses de trabalho para perceber que o negócio não deu certo. E aí eles vêm com uma outra abordagem também que é interessante, que é a abordagem do MVP, que é do mínimo produto viável. E aí, quando a gente está falando de mínimo produto viável, entra muito em relação àquilo de focar no que é necessário para o usuário. E aí, assim, isso casa muito bem um pouco com a abordagem de design de experiência, pensar na experiência do usuário. Mas isso ainda não é uma forma ideal, não é uma forma aplicável da gente trabalhar com design e pensar na experiência. Por quê? A gente continua trabalhando em silos aqui. Então, tipo assim, eu estou falando que eu estou pensando na experiência, mas eu estou pensando na experiência 6 meses antes dela ser utilizada. E pode ser que nesse meio tempo essa experiência mude. E aí, assim, nesse contexto, a gente normalmente encontra times que têm
sei lá, um engenheiro, um designer e um product manager. E aí a gente vê essas pessoas, querendo ou não, ainda trabalhando muito em silos. Elas não trabalhando de forma integrada. E aí, isso aqui eu vou até passar, que é tipo assim, um pouco do qual que é o papel do design nesse contexto, assim. Eu falei, a gente está trabalhando em silos, então, tipo, num primeiro momento o designer está fazendo, sei lá, esboço, fazendo pesquisa. No segundo momento o designer está fazendo protótipo. No terceiro momento o designer às vezes está fazendo uma análise sobre o que foi entregue. Mas ainda assim, a gente está trabalhando em silos. E aí a gente não consegue ter aquela visão integrada do que negócio, tecnologia e usuário. E aí, assim, um outro ponto, assim, um segundo ponto que design pensar na experiência do usuário, é a gente pensar nas necessidades dos usuários, nas limitações tecnológicas que a gente tem e nos interesses do negócio. Então, a gente, para conseguir fazer um trabalho de user experience, pensar na experiência do usuário, a gente tem que conseguir unir essas três pontas. Normalmente, a gente tem uma pessoa representando cada uma dessas pontas. Então, a gente tem o designer pensando no usuário, o desenvolvedor pensando na tecnologia e, às vezes, o product manager ou algum papel do negócio fazendo essa análise do que é viável para o negócio em termos de oportunidade. E aí a gente cria esses silos dentro do próprio processo, assim. E aí, quando a gente começa a falar de criar silos, a gente cada vez mais começa a ter outros papéis. Então a gente já começa a ter a figura do designer de interação, aí já tem o motion designer, aí depois já tem tipo o designer gráfico do projeto, depois tem o designer de experiência, depois tem o desenvolvedor front-end, o back-end. E a gente vai criando N papéis que no final a gente só cria silos e dificuldade de comunicação e interação real entre essas pessoas para a gente conseguir pensar realmente na experiência do usuário. E aí, quando a gente está falando que a gente está pensando na experiência do usuário, a gente não está pensando no nosso quadradinho que eu, como designer de interação, estou focado na interação do usuário. Aí eu, como desenvolvedor, estou pensando aqui no que é possível tecnicamente. Quando a gente está falando de pensar na experiência do usuário, a gente está pensando nessa estrelinha aí do meio, que é a área comum entre todas essas áreas envolvidas. E aí, quando a gente está falando isso, assim, eu sempre me questionava, tipo, quando eu estava nesse ciclo de pensar na experiência. Ah, tô pensando na experiência, mas eu tô fazendo tela só, tô fazendo protótipo, tô, sei lá, animando tela, coisas do tipo. E aí eu sempre me questionei, assim, eu tô fazendo design? Realmente, assim, eu tô pensando na experiência do usuário, tô fazendo um trabalho de UX design? E aí, assim, isso sempre para mim gerou um certo desconforto em relação a eu não estou fazendo meu trabalho da forma que eu acredito que eu deveria estar fazendo, assim. E aí eu comecei a correr atrás um pouco para tentar entender mais sobre o que era design realmente, assim. Eu cheguei num ponto que eu tinha minha definição de design e eu cheguei e falei assim, não estou fazendo design. E aí eu comecei a tentar entender melhor o que seria eu estar fazendo design, assim. Se você for analisar as atividades que, por exemplo, eu desempenhava no meu dia a dia aqui, vocês vão ver que a maior parte elas estão relacionadas a fazer protótipo, a fazer, sei lá, wireframe, algumas de fazer algumas pesquisas, coisas do tipo, e algumas análises quantitativas e qualitativas. Mas aí vem minha pergunta, assim, onde que está o usuário nisso tudo? Eu falei que fazer design, para mim, é pensar desenvolver um processo de resolução de problema centrado no usuário. Cadê o usuário nisso tudo aqui? O tempo todo eu estou falando de fazer pesquisa, eu estou falando de fazer prototipação, fazer wireframe, mas cadê o usuário nisso? E aí, assim, eu me sentia quase como na minha infância, assim, brincando de onde está o Wally. Porque eu não conseguia enxergar o usuário nas atividades que eu estava desempenhando no meu dia a dia. E aí eu comecei a entender que eu estava focando muito em prototipação. Então, tipo assim,
querendo ou não, quando eu comecei a trabalhar com experiência de usuário, foi numa empresa de design de produtos digitais, onde a maior parte da atribuição que eu tinha era pensar na interface desse produto com o usuário. E aí eu prototipava, e no final, tipo assim, e achava que com isso eu estava pensando na experiência do usuário, já que o usuário ia interagir com a interface. E aí eu comecei a entender que eu estava deixando N aspectos de lado que também influenciavam a experiência do usuário. Como eu falei anteriormente, assim, a gente tem que pensar o contexto de uso. Então, eu estou fazendo uma interface de um site aqui. Estou colocando, tipo, uma imagem gigantona aqui, bonitona, não sei o quê. Eu estou pensando se o usuário vai ter internet suficiente para visualizar isso. Eu estou pensando se a aplicação desse produto, a utilização desse produto vai ser, sei lá, um ambiente escuro ou claro para eu adequar as cores de forma que isso não agrida as vistas da pessoa. Tipo assim, e aí começaram a surgir esses N questionamentos assim, sobre o que mais eu deveria fazer sobre o meu trabalho. E aí eu cheguei à conclusão de que realmente prototipar é só uma das etapas do trabalho de design. Então, eu trouxe até uma definição um pouco assim do que é um protótipo. Um protótipo nada mais é do que uma prova de conceito. E aí essa prova de conceito ela serve para N coisas. Eu posso fazer essa prova de conceito para validar uma hipótese. Então, no design de produto físico, eu faço uma prova de conceito, às vezes para validar a resistência do material. Faço uma prova de conceito para validar, sei lá, o tamanho do produto. Faço uma prova de conceito para validar a forma daquele produto e como que se o usuário vai entender aquele produto da forma como eu projetei. Coisas do tipo. Quando a gente está falando de produtos digitais, a gente já começa a mudar um pouco esse viés, assim, de que o protótipo ele é só essa validação de hipótese. O protótipo ele serve com outros objetivos também. Um deles é testar com os usuários. Então, se no design de produto físico, às vezes eu várias ferramentas e várias formas a gente conseguir ganhar uma velocidade e ganhar uma agilidade em relação a esse teste com os usuários. Uma outra coisa que serve os protótipos hoje é a gente estimar o esforço. Então, tipo assim, uma vez que eu tenho minimamente ali uma prova de conceito, eu consigo analisar o esforço necessário para aquilo, para a gente conseguir não só fazer um planejamento sobre como que a gente vai entregar esse produto. Beleza, eu vou entregar parte desse produto daqui a 2 semanas, daqui a um mês eu vou entregar isso aqui, coisas do tipo. E ele serve muito como documentação para o desenvolvimento, quando a gente está falando de produtos digitais. E aí, eu me deparei muito, assim, quando eu estava muito inquieto com essa questão, assim, eu me deparei com essa frase, assim, e aí, durante um certo momento, assim, eu refleti um pouco, me gerou um certo desconforto, até eu entender o que ela queria dizer. E aí fala que, tipo assim, UX não é um papel, assim, não é um cargo. Ele é um mindset, tipo, é uma forma de se trabalhar em time. E aí, se a gente parar para pensar, a gente encontra hoje, assim, principalmente quem está saindo da faculdade agora, procurando primeiro emprego e tal, é muito comum você encontrar vagas de emprego falando assim, UX design. E é engraçado, assim, o quão ambíguo esse termo é. Porque as pessoas, quando elas se deparam com vagas desse tipo, elas nunca sabem o que elas vão encontrar pela frente. Se elas vão ir para trabalhar fazendo protótipo, fazendo interface, se elas vão ir para trabalhar realmente pensando na experiência do usuário, se elas vão trabalhar, sei lá, com qualquer outra coisa. E aí, eu gosto dessa provocação, dessa frase em específico, muito porque, tipo assim, ela tira o peso do designer de ser o único responsável por pensar na experiência do usuário. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, eu como designer estou projetando a interface de um produto digital, eu estou pensando na experiência. Quem está desenvolvendo esse produto, sei lá, o meu desenvolvedor no final, ele tem que pensar na experiência do usuário e pensar se
aquilo ali vai ser performático, se a gente está conseguindo ser acessível para ele. Então, por exemplo, sei lá, questões de acessibilidade, a maior parte delas hoje, ainda para quem trabalha com desenvolvimento de software, trabalha com produtos digitais, a maior parte da responsabilidade de acessibilidade ainda, ela fica no desenvolvimento. É lógico, na parte da interface, ela tem muita questão de, sei lá, tamanho de fonte, contraste, cor, esse tipo de coisa. Mas no desenvolvimento é onde a gente prepara aquela solução para ser acessível, por exemplo, em relação a pessoas com, sei lá, visão reduzida, pessoas que, sei lá, têm algum tipo de dificuldade auditiva, coisas do tipo. Então, é o desenvolvimento que vai trazer esses insumos de acessibilidade. E aí não tem que ser responsabilidade só do designer pensar nisso. Porque se o designer pensar só o designer estiver pensando nisso, durante o desenvolvimento, ainda mais se a gente continuar trabalhando em silos como a gente trabalha muitas vezes, a gente não vai conseguir ter soluções acessíveis, por exemplo. E aí, quando eu me deparei com isso, assim, eu lembrei muito, assim, de quando eu estava procurando meus primeiros empregos, assim. Não meus primeiros empregos, mas meus primeiros empregos na área. Que eu me deparei muito com o tema de, tipo assim, UX designer, web designer, e aí eu comecei a trabalhar como web designer numa empresa, fiquei lá, tipo, aproximadamente 1 ano, saí e comecei a trabalhar como UX designer em outra. E aí foi muito engraçado que, tipo assim, a percepção que eu tive, que como, sei lá, web designer, muitas vezes eu fazia muito mais o trabalho que eu acredito do que como UX. Porque em muitas empresas ainda existe essa visão limitada do que é o trabalho do profissional que pensa na experiência do usuário. Visto isso, assim, visto essa infinidade de nomes que a gente encontra hoje no mercado, tipo, a gente encontra UX design, UI design, CX design, não sei o quê. E aí eu comecei a me apegar menos aos rótulos e me apegar mais ao escopo da minha atuação ali, o que eu estava fazendo na prática. E aí eu comecei a me definir como um designer de produto digital. Porque na prática, o que eu estou fazendo é aplicar metodologia de design centrado nos usuários para produtos digitais. Eu não estou fazendo nada além disso. E aí, como eu falei assim, na minha visão, usar a metodologia, fazer design é pensar no usuário. Então, uma vez que eu estou pensando no usuário e eu estou aplicando isso para um contexto de produto digital, eu não sou um designer de produto, mas eu sou um designer de produto digital. E aí, voltando de novo naquela definição, assim, eu achei necessário refletir sobre o que eu considerava um trabalho de design para eu conseguir me rotular, assim, criar um rótulo onde as pessoas conseguissem entender o que eu fazia, assim. E aí eu encontrei essa frasezinha aqui, que para mim é, tipo assim, é o que fecha o trabalho de design. Necessidades específicas dos seus usuários. Então, um trabalho focado em resolver, tipo assim, para atender necessidades específicas dos meus usuários. Ponto. Tipo assim, eu não tenho que fazer a interface mais bonita, eu não tenho que fazer a cadeira mais confortável ou fazer a cadeira mais desejável, se não é uma necessidade do meu usuário. E aí, quando eu comecei a trabalhar com design de produto digital, ter essa definição para mim foi muito marcante, assim, porque aí eu comecei a entender o meu papel como profissional. Eu comecei a parar de enxergar como me enxergar como UX que o mercado procurava, que é o cara que vai fazer protótipo muitas vezes e entregar para o desenvolvedor, e comecei a me enxergar como designer de produto. E aí eu comecei a me enxergar como responsável por pensar todo o contexto daquele produto, pensar se aquele produto está dando certo, avaliar o que deu certo, o que deu errado daquele produto, avaliar como que está sendo a experiência de uso daquele usuário. E aí foi uma época que, para mim, também foi bem pragmática, no sentido que, quando eu comecei a me chamar de designer de produto digital, eu sinto que eu perdi um pouco do ego que eu tinha. E, assim, até uma brincadeira que a gente fazia lá no UFMG, a gente falava que designer do UFMG tinha muito ego e que, tipo assim, todo designer sonhava em ter uma
salinha com o seu nome na porta. Foi meu sonho durante muito tempo. E aí eu comecei a perder um pouco desse ego, descer do pedestal e, tipo assim, tentar... E realmente, assim, eu preciso entender dos meus usuários. Se os meus usuários... eu estou fazendo um projeto que é para usuários de transporte público, eu vou pegar ônibus, vou conhecer meus usuários, eu preciso conhecer o contexto deles. E aí eu comecei a sair desse patamar, tipo, desse ego inflado. E aí eu comecei a entender também que, na verdade, eu não estou projetando a experiência desses usuários. Que as experiências de cada um eram individuais. Eu estou falando aqui necessidades específicas dos usuários. Então, elas são específicas para cada usuário. A forma como eu vou interagir com o produto é diferente da forma que o Torugo vai interagir com o produto e da forma que qualquer outro vai interagir com o produto. E a experiência também que eu vou sentir com aquele produto é única. A experiência, ela é de dentro. Ela não é algo que é tipo de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Então, muito desse trabalho começou a me fazer refletir sobre esse termo. Eu sou um UX designer. E aí, isso para mim, assim, eu acho que foi bem marcante para pensar minha atuação, que eu comecei a pensar minha atuação agora muito no propósito da minha atuação, e não pensar mais no que eu estava fazendo, mas sim no porquê eu estava fazendo. E aí eu voltando aqui, tipo assim, a metodologia de design, o Double Diamond clássico, a gente tem os 2 diamantes ali, onde no momento eu estou descobrindo, definindo, o outro desenvolvendo e entregando. Na prática, como é que eu comecei a entender minha atuação? Em 2 trilhas. Numa trilha de discovery, onde eu estou explorando os problemas, estou definindo qual é o problema que eu preciso atacar, e uma de delivery, que é onde eu estou realmente construindo uma solução e, no final, testando, implementando ela e testando. E aí, voltando num ciclo que a gente estava trabalhando antes, então, tipo assim, eu comecei a entender que a minha atuação, ela ia além do que eu estava fazendo, que não era mais só fazer protótipo, que eu tinha que começar a tentar entender o contexto melhor desses usuários e entender melhor se as soluções que eu estava desenvolvendo estavam gerando as experiências que eu imaginava inicialmente para poder ou melhorá-las ou partir para novas soluções. Então, nessa trilha de discovery aqui, eu falo que eu estava trabalhando muito em cima de descobrir quais eram as necessidades dos meus usuários. E aí, na prática, o que eu comecei a fazer foi, realmente eu preciso entender o que os meus usuários precisam, por que eu estou fazendo aquilo. Então, no final, era justamente descobrir o propósito de eu estar fazendo algo. As pessoas querem isso, as pessoas elas estão precisando disso, elas têm algum tipo de sofrimento, alguma dor por isso, assim. E aí era o momento que eu estava explorando os problemas. No segundo momento, eu comecei a pensar em como que eu vou resolver esses problemas. Então, eu começava a definir esses atributos que eu precisava trazer para essa solução. Então, quais são os resultados que eu estou esperando? Como que eu quero impactar meu usuário? Como eu vou atender essas necessidades e dor deles? Então, nesse momento aqui, eu estava focado em construir a coisa certa. E aí, no último momento, eu estou preocupado em construir uma solução para essas necessidades. E aí que eu estou pensando em o que eu preciso desenvolver para atender essas necessidades. Então, quais soluções podem resolver os problemas dos meus usuários? Qual solução vai proporcionar a melhor experiência? E aí, assim, não sei se todo mundo conhece, aqui eu já estava pensando em construir a coisa da forma certa. Não sei se todo mundo conhece o Golden Circle. O Golden Circle é um framework que foi desenvolvido pelo Simon Sinek, que ele fala que as pessoas elas tendem a se comunicar muito de fora para dentro. Então elas sabem muito bem o que elas fazem, algumas sabem como elas fazem, poucas sabem por que elas fazem. E aí ele fala que a questão toda é a gente inverter essa linha de comunicação. Então pensar no porquê a gente faz, depois no como a gente faz, para depois o que a gente faz, que o que vai se tornar um resultado. Isso, apesar de extremamente simples, assim, foi algo que foi bem quebra de paradigma para mim, em relação a pensar em construir produtos e soluções que vão atender as necessidades dos usuários.
Porque esses produtos e essas necessidades, elas não são o que eu estou entregando, elas são o porquê eu estou fazendo. E aí o que eu vou entregar, isso pode variar, tipo assim, de N maneiras. Mas o porquê eu preciso ter muito claro. E aí isso começou a trazer esse propósito para o meu trabalho, assim. Então, resumindo aqui tudo, assim, eu acho que se eu fosse resumir em uma frase, o que seria o trabalho de um UX, eu acho que é saber o propósito do que está sendo desenvolvido e pensar no usuário. O propósito, você já define que você tem conhecimento sobre o seu usuário. E aí, assim, acho que é a maior quebra de paradigma também, assim, que eu pretendo trazer para vocês, assim. UX não é um cargo. Então, tipo assim, fiquem muito alertas, assim, quando vocês encontrarem empresas que procuram UX designers. UX, na verdade, ela é tipo é um mindset, é uma forma de pensar. Você pensar a experiência do usuário, quando a gente fala que a gente está pensando na experiência do usuário, a gente fala que a gente está considerando todas as variáveis do usuário. Quando a gente fala que a gente está projetando a experiência do usuário, a gente parte de um lugar de meio que ego, assim, digamos, de que a gente conhece o usuário muito bem e de que a gente sabe como cada usuário vai reagir àquela solução. E aí, voltando lá no início, assim, a gente falou que a gente está nesse contexto que as pessoas não são previsíveis, assim, as pessoas não são pocas e parafusas. Então, a gente não pode falar que está projetando a experiência se a gente não sabe como as pessoas vão reagir a cada solução. Assim, no geral, era isso que eu queria trazer para vocês, mais essas provocações, assim, um pouco da minha experiência em relação à atuação com design de produto digital e essa questão de pensar na experiência dos usuários. Torugo, tem alguma pergunta, alguma dúvida? O pessoal mandou? Algumas perguntas, sim. Eu estava aqui selecionando. Então, acho que a gente pode começar pela pergunta da Monarisca. Enoque, além da metodologia apresentada, quais outras você indica para se estudar no contexto do UX design? Então, a nível metodológico, eu acho que assim, basicamente, Double Diamond. Existem vários frameworks que se apoiam no Double Diamond para se pensar na construção de produtos digitais. A gente tem aí, por exemplo, o Design Sprint, que é um framework que foi desenvolvido pelo Google Ventures, que ele é muito focado para a construção de produto digital. A gente tem o Inception também, que é muito focado para a construção de produto digital. Mas aí, de novo, assim, quando a gente está falando de pensar na experiência do usuário, isso não se restringe a produto digital. Então, vamos supor que você está trabalhando com produtos físicos. Ou então, sei lá, trabalhando com projetos de design para impacto social. Ótimas metodologias para isso é Human Centered Design, que é o HCD. Assim, é uma metodologia incrível, principalmente para trabalho de impacto social. E ele é muito, muito aplicável. E para design de produto físico, ele não é tão aplicável igual para impacto social, mas dá para você utilizar de algumas ferramentas, algumas coisas dele. E aí, assim, para design de produto físico mesmo, é Double Diamond na veia, assim. Uhum. E aí tem algumas perguntas similares aqui que eu vou juntar em uma só. E tem falando quais são os melhores cursos para aprender UX, como começar a trabalhar com UX e como começar a trilhar, né? Assim, eu acho que curso existe N, assim, um curso que eu recomendo muito, assim. Eu vou só separar aqui, tipo, de novo, assim, design de produto digital e pensar na experiência do usuário. Para produtos digitais, eu acho que tem um curso incrível do Coursera, que é um curso que foi... se não me engano, ele tem a versão gratuita, que você não tira certificado, e na versão paga você consegue tirar o certificado. Que foi um curso desenvolvido pelo Google. Ele tem um módulo que é de design de produto,
tem um módulo que é de design sprint, tem um que é de métrica, se não me engano, e teste de usabilidade. Eu acho que são esses 4 módulos. Ele, para quem está querendo começar, eu acho que ele dá uma ótima bagagem assim, inicial. Para produtos físicos mesmo, assim, para quem está querendo pensar na experiência do usuário, para produtos físicos, eu não tenho nenhum curso em mente, mas tem alguns livros assim que eu sei que são muito bons. Tem o Inspired, que é um livro excepcional, que ele fala muito em como construir produtos que vão encantar seus usuários. Tem, acho que a Bíblia, assim, que é um clássico, que é o Não Me Faça Pensar, que é um ótimo livro também para quem está querendo começar. Ele, apesar de ser muito focado, tipo assim, ele tem um viés muito de aplicável para produto digital, ele também é muito conhecido, tipo assim, ele tem muito embasamento teórico por trás para aplicação em produto físico. Tem um outro agora que eu não estou lembrando o nome, que eu posso até mandar aqui para vocês depois, dar uma pesquisada aqui, que eu não estou lembrando o nome, eu tenho ele ali na sala, que ele conta um case da Disney, que aí ele fala aí ele é realmente focado em experiência, e aí ele fala sobre a experiência da Disney, explica tem todo um embasamento por trás sobre como a gente memoriza essas experiências, os momentos que são mais marcantes durante uma experiência com determinado uso de produto ou serviço. E aí ele conta o case da Disney, que ele fala assim, é engraçado que a maioria das pessoas, quando pergunta da Disney, lembra dos momentos felizes, do momento com família, mas nunca lembra do momento suando lá na fila, passando horror, tipo, meia hora esperando na fila, entrando nos brinquedos, coisas do tipo. E aí ele traz todo o embasamento por trás sobre, tipo assim, como pensar a experiência de uma forma meio que única, assim. Ele chama de peak moments, que é os momentos de pico da experiência. E acho que são esses 3 livros, assim, são os principais, assim, para quem está querendo começar a trabalhar com design de experiência, seja produto físico ou produto digital. Legal. O Iago, ele mandou mais 2 perguntas aqui que eu acho que uma se relaciona bem com a outra. A primeira você tinha falado sobre o mundo VUCA, né? Ele está perguntando como que esse mundo VUCA se relaciona com o contexto da pandemia e a tecnologia. E ele mandou uma outra que acho que conversa bem com essa, que é: que tipo de relação fazemos do UX nos aplicativos de mídia social durante a pandemia? Assim, acho que o mundo VUCA, assim, a própria pandemia, ela foi a própria definição do mundo VUCA para quem não conhecia, assim. Que é realmente, assim, algo que foi muito volátil, é um cenário que é muito incerto, a gente não consegue saber quando a gente vai sair desse contexto, é algo complexo que a gente não consegue ter previsibilidade e abordar os problemas que foram gerados pela pandemia da forma como a gente trataria outros problemas, e ambíguo no sentido assim, a gente está saindo, a gente está numa pandemia que a gente vai sair, vai voltar ao tudo normal, ou a gente vai virar um contexto híbrido. Então, assim, a gente está vendo várias empresas aí adotando um modelo de teletrabalho, então adotando home office como uma forma de trabalho, outras empresas ainda estão insistindo na presença física, outras já estão flexibilizando, então parte das pessoas estão trabalhando de home office, parte estão trabalhando fisicamente. Então, assim, é um contexto que trouxe uma certa ambiguidade para o que a gente definia como normal. Acho até engraçado que eu vejo muita gente falando assim, o novo normal, que é justamente isso, assim. O que a gente considerava como normal, sei lá, um ano atrás, pode ser que ele não seja mais o normal daqui para frente, assim. Então, acho que a pandemia foi a própria definição, assim, desse mundo VUCA. E aí a outra é como a relação do UX nos aplicativos de mídia social, não foi? Isso mesmo. Assim, eu acho que, tipo assim, a questão toda de pensar a experiência do usuário em relação à mídia social, e ainda mais nesse contexto de pandemia, é extremamente importante, tá? Tipo assim, a gente já vem vendo há algum tempo algumas redes sociais fazendo alguns tipos de movimento. Sei lá, o Instagram removeu
ocultou o número de curtidas das fotos. A gente já tem algumas redes sociais agora que você tem, sei lá, limites de quantas vezes você pode curtir, por exemplo, conteúdos por dia. E aí, não só nesse sentido de engajamento, a gente já está vendo uma preocupação maior, por exemplo, em relação à disseminação de fake news e conteúdos, por exemplo, de fontes duvidosas. Isso tudo é pensar na experiência do usuário, porque, tipo assim, uma vez que eu quero que o meu usuário faça melhor proveito do uso da minha mídia social ali, eu tenho que pensar em todas essas variáveis que, por exemplo, vão surgindo. Então, sei lá, quando surgiu-se Orkut, não era algo que era necessário se preocupar tanto, assim. Justamente, o acesso não era tão acessível para todo mundo, o acesso era muito restrito, coisas do tipo. Hoje, sei lá, a gente tem ferramentas de disseminação de conteúdo em massa, então a gente tem, sei lá, YouTube, Facebook, coisas do tipo, que faz com que essas notícias, esse conteúdo atinjam uma grande massa. E aí, por exemplo, a partir do momento que eu estou atingindo uma grande massa com a notícia falsa, isso pode gerar efeitos que vão repercutir na sociedade, no dia a dia. Então, o trabalho de um designer, por exemplo, ainda mais que trabalha em mídia social, é pensar isso, assim. E aí, nesse contexto de pandemia ainda, acho que tem outros pontos ainda que são importantes a gente levar em consideração, que hoje a gente vive num contexto que a gente está isolado. E aí, sei lá, a gente tem mídias sociais aí que a gente o tempo todo tá vendo gente na praia, gente, sei lá, em festa, coisas do tipo. Pensar as experiências de usuário é pensar também como essas pessoas vão reagir a esses conteúdos. Então, vamos supor, eu como designer do Instagram, eu pensaria em como, de alguma forma, conseguir filtrar esses conteúdos para as pessoas que estão respeitando quarentena, por exemplo. É uma hipótese, sabe? Então, tipo assim, é importante pensar no contexto daqueles usuários, e no contexto único mesmo daqueles usuários, em pensar nas suas especificidades. Nesse contexto de pandemia, a gente está distanciado socialmente e cada vez mais vem surgindo algumas iniciativas para tentar gerar essa reaproximação. Assim. E aí cabe o designer avaliar se isso está sendo efetivo ou não, se isso está gerando bons resultados para os usuários na ponta ou não. Perfeito, Ronaldo. Agora, uma última perguntinha é do Douglas. Ele mandou em 2 comentários. Cara, demais tua fala sobre vagas. Às vezes parece que o perfil de trabalho é o mesmo, mas as especificações das empresas para aquilo que elas esperam é diferente. Como a gente pode mostrar de uma forma mais clara o que faz para, de certa forma, caber nas vagas? Douglas, eu adorei seu comentário. Assim. Eu só vou fazer uma provocação ao seu comentário. É que, assim, talvez não seria caber nas vagas, mas identificar se as vagas são as vagas para você. Assim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, querendo ou não, o seu primeiro contato com a empresa é seu currículo e seu portfólio, normalmente. Então, tipo assim, hoje em dia, eu reforço muito a parte de pesquisa, de entendimento do usuário, de processo no meu portfólio, do que a parte de solução. Isso faz com que, tipo assim, eu consiga, de certo modo, filtrar o tipo de atuação que eu quero. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, e muita gente, às vezes, está começando no mercado, está querendo ter uma primeira experiência, uma primeira oportunidade. Nesse caso, eu digo, assim, o meu conselho tenta reforçar ao máximo, tipo, no seu portfólio, o seu processo de trabalho. Porque com isso você não dá ambiguidade sobre o que ele espera do seu trabalho, o que você quer fazer ou entregar, o que você está disposto a fazer e entregar. Isso é muito importante, você conseguir traçar seu processo metodológico e evidenciar isso no seu portfólio, ou seja, num teste que você faça, ou qualquer tipo de coisa que você vá apresentar para a empresa, para você garantir que vocês estejam alinhados, assim.
Porque muitas vezes, assim, eu já caí nesse cenário de eu tá querendo ter um tipo de atuação e a empresa tá limitada ao que eu, tipo assim, tem uma visão limitada do que era para ser minha atuação. E aí o que eu comecei a reparar foi que em alguns cenários, em nenhum momento, meu portfólio e minha entrevista eu deixei claro como que era o meu processo de trabalho. E segundo, que, tipo, em nenhum momento eu questionei sobre o que era esperado para a vaga. Então, assim, meu conselho principal é reforçar seu processo metodológico e entrevista, essas coisas, explicar seu processo metodológico e questionar sobre como que é o processo, como que é a atuação na vaga, assim, o que se espera para a vaga. E é ser bem transparente mesmo, assim, deixar claro quais são suas expectativas de atuação e o que você já faz, assim. Beleza. Acho que acabaram as perguntas. Você tem mais alguma coisa para falar, Enoque? Mais alguma consideração? Ou não, o nome dos livros eu vi que a Marcela mandou aí É, pedindo o nome dos livros. Eu vou mandar aqui no chat. uhum. Se você quiser mandar qualquer bibliografia para a gente coloca no nosso fórum e manda para as Uhum. pessoas também. Aí a gente faz, Beleza. beleza? Muito, muito obrigado, Enoque. Muito Obrigado a bacana. você. Acho que ajudou bastante o pessoal que se interessa por UX, né? É, e é isso aí, muito obrigado. Obrigado a vocês.